vocês sabem, nós somos adventistas do sétimo dia e nós acreditamos, tá certo, que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós acreditamos também que Ellen White foi uma mulher inspirada por Deus. No livro Primeiros Escritos, página 164, ela comenta que Jesus, através da pessoa do arcanjo Miguel, que nós acreditamos que é um dos títulos dados a Jesus, a gente vai trabalhar esse assunto, nós acreditamos que antes que o corpo de Moisés visse a corrupção, conforme ela diz ali, Jesus, através da pessoa do arcanjo Miguel, o ressuscitou. Só que há uma aparente contradição ali no livro de Josué, capítulo 1, principalmente o versículo 2, que aparentemente mostra Deus, após 30 dias de o povo de Israel ter pranteado Moisés, ou a morte dele, após esses 30 dias, Deus então aparece para Josué e diz assim: meu servo Moisés é morto, ou em algumas outras traduções, meu servo Moisés morreu, e em outras traduções, meu servo Moisés está morto. Como conciliar então esta aparente contradição daquilo que nós acreditamos? Porque nós sabemos que lá no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu juntamente com Elias, conversando ali com Jesus. Nós vemos ali no livro de Judas que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés. Mas será que há uma contradição então dentro daquilo que nós, como adventistas do sétimo dia, defendemos? Se o corpo de Moisés não passou por corrupção e foi ressuscitado antes que o corpo visse a corrupção por Miguel, que nós acreditamos ser um dos títulos dados a Jesus, por que 30 dias depois, e vamos ver se isso é um fato, por que 30 dias depois, conforme está em Josué e o finalzinho de Deuteronômio 34, 30 dias depois, Deus diz para Josué: Moisés está morto, ou Moisés morreu, ou Moisés é morto? Não parece realmente uma contradição? E lembrando também que tudo que você ouvir hoje aqui, meu amigo e minha amiga, pesquise tudo por você mesmo, para que você veja realmente os fatos por você. Não deixe jamais que a mente de ninguém, nem a nossa, nem a de ninguém, sirva de juízo para a sua mente, mas pesquise tudo por você mesmo, ok? Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Programa A Verdade para o Tempo do Fim. Muito bem, eu estou aqui então com o Marcos Alves, que é um dos consultores aqui do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Ele que é autodidata em apologética cristã, estará nos ajudando a trabalhar então essa questão acerca da pergunta que eu fiz aqui sobre a ressurreição de Moisés. Boa tarde, Marcos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pastor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, prazer de estar aqui. Novamente nós estamos aqui para fazer o trabalho que Deus nos incumbiu de fazer. Estou aqui também, pela primeira vez, nosso amigo e irmão Milton. Ele que é autodidata em grego koiné e estará também nos ajudando a trabalhar essa questão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Milton, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre Bernardes, José Carlos e o irmão Marcos Alves. O grego é uma língua assim que a gente sempre está aprendendo, né? Nós sempre vamos ser autodidata em grego. Então, para mim, a priori, né, eu gostaria de agradecer a presença, de estar aqui junto com essa pleiade, né? Que é um substantivo coletivo de artistas. Aqui só tem artistas, homens que manejam bem a palavra da verdade. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui e fazer parte da mesa e poder tecer alguns comentários concernente a esta polêmica, né? Sobre Josué 1 e 2, sobre os 30 dias da morte de Moisés. Muito bem, e teremos também nosso professor José Carlos. Hoje ele não tratará a questão do Apocalipse, eu creio que não vai dar tempo. Ele que é professor de História e estará também trabalhando essa questão juntamente conosco. Boa tarde, professor José Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, Alexandre. A paz do nosso Senhor Jesus para todos os nossos queridos ouvintes. E a parte que compõe aqui também a mesa com o nosso querido que está... Milton, seja bem-vindo. Estaremos dando nossa contribuição aqui dentro da história. Quais são os fatos históricos sobre a morte de Josué, a morte de Moisés e os 30 dias? Vamos estar fazendo uma apresentação histórica. Exatamente. Então vamos começar com uma oração. Eu já fiz a pergunta, não é?
Será que realmente após 30 dias da morte de Moisés é que Deus disse a Josué que Moisés estava morto? Ou seja, Moisés é morto, ou Moisés está morto, ou Moisés morreu. Isso entra em contradição com a doutrina adventista, principalmente dentro do que diz Ellen White em Primeiros Escritos, página 164, que o corpo de Moisés não passou pela corrupção quando o arcanjo Miguel foi disputar o seu corpo e ressuscitá-lo. E nós, adventistas, cremos que a palavra Miguel é um dos muitos títulos dados a Jesus. José Carlos, inclusive, irá tratar isso. Vamos então ver se a gente consegue, à luz da Bíblia, à luz da história, tá? Não é nada pessoal. É um programa especial, como eu já havia prometido. Essa pergunta surgiu, essa questão surgiu. E vamos tratar de uma forma com muito tato, com muito amor cristão, porque não tem como pregar a palavra de Deus, tá certo? Com arrogância, com raiva, com ódio, não. Tem que trabalhar a palavra de Deus com amor, deixando que ela se explique por si mesma, indo através do que diz a história e deixando as pessoas à vontade. Ninguém é obrigado a aceitar e ninguém é obrigado a rejeitar. Né? Cada um é livre para tirar as suas próprias conclusões. A gente deixa isso sempre bem claro aqui. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, Pai amado, pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, neste programa especial, conforme nós tínhamos já comentado que faríamos pelo menos uma vez por mês, para tratar de um assunto aparentemente contraditório, um assunto polêmico, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas sinceras estão em busca da verdade. E que o Senhor ama todas as pessoas. E que elas tenham andado na luz que o Senhor tem permitido que chegue até elas. E que de repente o Senhor tem mais luz para enviar a elas. Ó Pai amado, que as nossas palavras aqui sejam palavras como palavras que Jesus, o próprio Cristo, usaria. Palavras que tenham cheiro de vida para a vida e não de morte para a morte. E que essas palavras não venham ser torcidas, não venham a ser tiradas fora do seu contexto, para que a honestidade venha sempre prevalecer. Que o Senhor venha falar na boca de cada consultor aqui nesta tarde. E que o Senhor venha abrir a mente de cada ouvinte. E ao pesquisarem por si mesmos tudo o que vão ouvir, que eles possam realmente compreender a verdade. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar então com quem? É o Marcos que vai começar? É isso, Marcos? Ok. Vamos lá? Meu tema é Josué, os 30 dias e a morte de Moisés. Recordo-me há um tempo atrás que um professor, meu professor de Direito Civil, não recordo, ele estava conversando com a classe, ele disse o seguinte, que quando começa a se apelar para a ignorância, isso significa que os argumentos, não existem mais argumentos e a questão está perdida. Quando os frágeis argumentos que tentam em vão provar que Moisés não ressuscitou falham, então começa todo um processo de ideias mirabolantes. Digo mirabolantes porque na falta de argumentos sérios e convincentes, se apela para qualquer argumento que beira aos argumentos esquálidos. Infelizmente nem todos seguem o conselho paulino que se encontra registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, que diz: Irmãos, não vos torneis meninos no juízo. Tivemos a oportunidade de ser confrontados com o seguinte argumento, que se Moisés tivesse realmente ressuscitado, Deus não teria dito para Josué, 30 dias após a morte do mesmo, que o profeta estava morto, mas que havia ressuscitado. Isso com base em Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. A questão gravita justamente em querer negar a ressurreição de Moisés, ao mesmo tempo em que se busca destruir a credibilidade de Ellen Goldwhite, pois a mesma afirma em seu livro, Primeiros Escritos, página 164, que o corpo de Moisés não viu a corrupção, ou seja, não passou pelo processo de decomposição. Se for provado que após 30 dias Moisés ainda permanecia morto, então Ellen White cometeu um crasso erro. E onde há um erro, com certeza haverá outros. Teremos então que convir que Moisés não ressuscitou. E o que houve no Monte da Transfiguração, o Moisés que ali apareceu, pode ter sido ele como alma imortal, ou uma visão como alguns afirmam com base em Mateus 17, versículo 9. A citação onde busca amparo a teoria que nega a ressurreição de Moisés se encontra em Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero repetir. Moisés, meu servo, é morto. Em Josué 1, versículo 2. Para o nosso estudo de hoje, irei utilizar a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada.
A opção por essa tradução não irá em nada interferir no nosso estudo. Você, prezado irmão, pode usar a sua versão corrigida à vontade sem nenhum problema. Eu gostaria de dizer que serei repetitivo. Irei repetir conceitos aqui apresentados. Isso é apenas como uma forma didática para que você possa entender o que nós estamos dizendo e passando para você. Agora será demonstrado que com as coisas divinas não se brinca. Que quando a luz da verdade brilha, as trevas do erro e do engano se dissipam. Leamos os versos em questão e veremos que é mais fácil se pegar uma distorção dos fatos do que um coxo. Josué, gostaria de solicitar a você, meu irmão, abra sua Bíblia. Faça esse favor a você mesmo, porque é salvação individual. Salvação de cada homem, cada mulher é individual. Então pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Lá diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Onde esses versos, em especial o verso 1, afirma de forma clara e inequívoca que Deus, após 30 dias, falou para Josué que Moisés ainda permanecia morto. Acredito que deve ser outra citação. Quero convidá-lo novamente a abrir a sua Bíblia e vou ler novamente, prestemos atenção, no verso 1, pois ele afirma categoricamente: sucedeu depois da morte de Moisés. A palavra sucedeu vem do hebraico ahar, que significa depois de, posterior, depois, referindo-se ao tempo. Em bom português, isso significa que Deus falou com Josué logo que veio a ocorrer, logo em seguida, logo depois, logo após a morte de Moisés. O verbo sucedeu significa ocorrer logo em seguida. E o advérbio depois significa em seguida, após. Portanto, Deus não falou sobre a morte de Moisés para Josué 30 dias após o fato, mas falou na ocasião em que o fato aconteceu. Esse verso, o verso 1 é uma narrativa, uma exposição de um fato feita por Josué, ou conforme alguns escritores, comentaristas, que jogam o primeiro termo, ou pode ser Josué ou não pode ser Josué, não importa. A questão é que o fato está registrado, está preto no branco. Ele situa a ocasião que Deus falou com ele, ou Josué ou não. E Deus falou com Josué após a morte de Moisés. É isso que o verso 1 diz. Sucedeu depois da morte de Moisés. O verso 1 jamais em tempo algum afirma que Deus falou com Josué 30 dias após a morte de Moisés, querendo com isso indicar que ele ainda permanecia morto. Assim que Moisés faleceu, Deus deu a conhecer a Josué o ocorrido. Relendo o verso com compreensão e discernimento, ele ficaria assim: logo em seguida, após a morte de Moisés. O argumento com alicerce, apoiado na areia movediça, afirma, repito, que após 30 dias da morte de Moisés, Deus disse que o profeta estava morto. E isso, segundo tal invencionice, é uma indicação de que Moisés não ressurgiu dentre os mortos, que Moisés não ressuscitou. Vejamos como a Bíblia novamente desmonta mais essa pretensa arapuca. Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Notemos, Deus afirma que Moisés é morto, porém é um detalhe. Se postula que o verbo mais correto aqui seria o verbo estar. A tradução mais correta então seria a seguinte: Moisés, meu servo, está morto. Sinceramente, usar o verbo ser ou estar, que seria ser, o verbo é, vem de ser ou estar, em nada modifica o sentido, pois ambos estão no presente no modo indicativo, e que dentro de instantes direi o que isso quer dizer. Porém, como estamos fazendo uso da Bíblia João Ferreira de Almeida, o verbo encontrado lá é o verbo ser, é o verbo é. Agora pergunto: o verbo está no passado, ou seja, se referindo a algo que ocorreu há 30 dias atrás, uma situação passada, uma situação pretérita, e por isso permanece no mesmo estado 30 dias após, e com isso indicando que Moisés ainda permanecia morto, ou está no presente, ou seja, o verbo é, está se referindo à situação, a um acontecimento presente no local, e na hora em que determinado fato ou evento ocorre, ou é um fato passado há 30 dias?
Deus está falando com Josué 30 dias após a morte de Moisés, ou o verbo está indicando algo que ocorre no presente, em outras palavras? Quando Deus falou que Josué foi pouco depois de sua morte, ou está falando 30 dias depois? Gostaria de chamar a atenção para o que vem a ser o tempo verbal, que de conformidade com a nova gramática do português contemporâneo, edição de 1985 de Celso Cunha e Linda e Sintra, na página 369, nos diz o que é tempo verbal. Tempo é a variação que indica o momento que se dá o fato expresso pelo verbo. Os 3 tempos naturais são o presente, pretérito ou passado, e o futuro, que designam respectivamente um fato ocorrido no momento em que se fala, antes do momento em que se fala e após o momento que se fala. Bom, se o fato ocorrido ocorre no momento que se fala, então o verbo está no presente. Se é antes do momento em que se fala, então o verbo está no passado, é pretérito. Se é após o momento que se fala, então o verbo está no futuro. Agora, antes de adentrar nessa questão, gostaria de convidar o nosso irmão aqui, que está aqui presente, nosso irmão Milton. Por favor, irmão, gostaria que o irmão desse a contribuição com respeito a essa questão do verbo e nos pontuar no tempo. Quando Deus fala assim, Moisés é ou está morto, isso não altera nada, porque ambos estão no presente, no modo indicativo. Eu gostaria que o irmão nos desse um auxílio nessa questão, por gentileza. Pode falar. Bom, a tradução, meu servo é morto, ou meu servo está morto, ambas as traduções corroboram com o verbo, o aspecto verbal do grego, que está no tempo perfeito. O tempo perfeito, segundo os gramáticos da língua grega, sobretudo o professor Lourenço Stélio Rega, o Dr. William Cario Taylor, eles enfatizam que o tempo perfeito denota o resultado ou a conclusão presente de uma ação passada. Ou seja, o tempo perfeito nada tem a ver com o passado. Está enfatizando a ação ali consumada no presente. Nós temos um verbo, sobretudo ali mesmo na Septuaginta ou Septuaginta, que denota uma ação completa do passado. É o verbo apetane. Se Deus quisera dizer para Josué que Moisés havia falecido há uns 30 dias, 20 dias, 1 hora, não sei, e usar-se-ia o verbo no tempo aoristos. Entretanto, nós vemos ali em Josué 1:2 que foi usado o verbo teteleu teken, que é o perfeito. Sabe-se que é o perfeito porque nós temos um capa inserido entre o radical e a desinência e a reduplicação da sílaba inicial, é a característica do perfeito grego. Ao traduzir o perfeito grego para o português, a tradução é através do pretérito perfeito composto. O que é o pretérito perfeito composto? Para quem é incipiente na língua portuguesa, evidentemente não sabe explicar o que é o pretérito perfeito composto. Trata-se de o particípio irregular do verbo, no caso verbo morrer, mais o verbo auxiliar ser estar. Então, o particípio irregular do verbo morrer, juntamente com o verbo ser ou estar, é a tradução do tempo perfeito grego. Tá? No português também a conotação é esta, é enfatizar o resultado da ação. Ou seja, ali no texto de Josué 1:2, na Septuaginta, Moisés acabara de morrer. É o que diz o aspecto grego. Tanto é que Dana e Mantene chamam o tempo perfeito de perfeito de consumação. O fato foi concluído ali. Moisés morrera e a incumbência de Josué liderar o povo para a terra de Canaã já foi imediata. Haja vista que o adjunto adverbial de tempo corrobora aqui para o tempo perfeito. Então é isso, o grego ali ele salienta o resultado da ação. Moisés acabara de morrer. Então é uma invencionice, pensamento de pessoas incipientes que não conhecem o aspecto verbal grego e vem com ideias mirabolantes propriamente dita para tentar torcer a verdade cristalina. Eu creio que a irmã Ellen White foi iluminada por Deus, tá? Para poder dissecar esse assunto aí, que realmente Moisés ressuscitara. Embora o contexto geral da Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Ora, isso daí enfatiza que Moisés ressuscitara. Moisés aparecer ali no Monte da Transfiguração juntamente com Elias.
né? Isso corrobora. Então é isso aí, a língua portuguesa também ampara, né, a interpretação de que Moisés ressuscitou. Então não tem muita diferença a questão de traduções, como por exemplo, na de Jerusalém vem Moisés morreu, na NVI vem Moisés está morto. Não tem diferença. Não há diferença. Não, porque o Moisés morreu é o pretérito perfeito simples, tá? Moisés morreu. Moisés está morto é o pretérito perfeito composto. Então o pretérito perfeito composto é formado sempre com o particípio do verbo principal, no caso o verbo morrer, e com o auxiliar ser ou estar. Exato. Se fosse usado o particípio regular, usar-se-ia o verbo ter e haver. Mas é um particípio irregular, que o verbo é regular morto. Morto é o particípio, porque o verbo morrer é um verbo abundante. Ele tem duplo particípio. Matado, morto. Todavia, para dar a conotação de uma ação concluída, a Septuaginta usou ali o particípio irregular para formar o pretérito perfeito, para enfatizar o término da ação. Ou seja, houve um imediatismo da morte de Jesus para a liderança de Josué. Não houve esse suposto, né, intervalo de 30 dias, né? Isso daí, o texto grego não apoia isso daí. Então, as pessoas que vêm com esse argumento para denigrir os ensinos da igreja adventista são pessoas incipientes. Ou seja, incipientes, para quem não sabe, é desconhecedor e ignorante da língua portuguesa. Ok, então. Agora, com o máximo de atenção, queridos irmãos, quero chamar a atenção para um fato. O verbo está no presente do indicativo. Isso quer dizer que o presente do indicativo é usado para exprimir um fato que ocorre no momento em que se fala. Quando um verbo é usado no modo indicativo, isso indica que o fato a ele ligado ocorre no momento em que se fala. Em outras palavras, o Moisés está ou é morto, quer dizer, Moisés acaba de morrer. Ou seja, o verbo no presente, ou melhor, o fato de sua morte ocorre no momento em que se fala. E mais um detalhe, o verbo está no modo indicativo. De conformidade com a gramática de Celso Cunha e Linda e Sintra, a nova gramática do português na página 436, no tópico emprego dos tempos do indicativo presente, ele nos diz: o presente do indicativo emprega-se para enunciar um fato atual, isto é, que ocorre no momento em que se fala. Quem falou para Moisés? Quem falou para Josué naquela ocasião? Deus. Então, no momento em que Deus fala para Josué, foi o momento em que Moisés acaba de morrer. E não transportando para um período 30 dias após, que foram os 30 dias de luto. Detalhe, temos aqui dois exemplos. Um é de Fernando Pessoa, que diz: cai a chuva, é noite. Uma pequena brisa substitui o calor. Agora, se optar pelo verbo estar, temos aqui outra citação: o céu está limpo, não há nenhuma nuvem acima de nós. Que fato é aqui atual? Que fato aqui ocorre quando Deus fala? É a morte de Moisés. Então, quando Deus diz que Moisés é ou está morto, sua fala indica algo que ocorre no momento que se fala. Sendo assim, a fala de Deus aqui não acontece 30 dias depois, mas após a morte de Moisés. O fato aqui é a morte de Moisés? Sim. Portanto, o verbo declara pura e simplesmente que quando Deus falou com Josué, conforme registrado em Josué 1:2, esse fato se deu assim que Moisés morreu. É isso o que o verbo ou está, que estão no presente do indicativo, demonstram. Vimos que o verbo está no presente, ou seja, Deus está falando com Josué no momento, ou seja, em um breve espaço de tempo após a morte de Moisés. O verbo está no indicativo. Isso quer dizer, o fato da morte de Moisés ocorre no momento em que Deus falou com Josué. Momento, um breve espaço de tempo. A conclusão disso tudo, meu querido irmão e minha irmã, é que quando Josué ouviu de Deus que Moisés estava morto, isso foi dito na ocasião, instantes após a morte de Moisés, e não 30 dias depois da morte dele. Uma colaboração quer dar? Eu gostaria de salientar e afirmar que realmente o perfeito usado ali dá essa conotação que o irmão Marcos falou. É enfatizar o resultado do processo. O tempo perfeito nada tem a ver com o passado. Apenas indica o resultado da ação passada. Então, o que Deus estava falando para Josué ali é que Moisés acabou de morrer. E muito bem, e o texto grego da Septuaginta, que é uma tradução do Velho Testamento, em hebraico, nos dá suporte para isto. A conclusão, meus irmãos, vocês viram. Agora, uma pergunta, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Medite comigo.
Tem sentido Deus dizer, após 30 dias, a Josué que Moisés é morto, sendo que o povo pranteou Moisés durante 30 dias de luto, para que informar a Josué de um acontecimento que era do conhecimento de todos, inclusive dele que foi o sucessor do profeta? Medite, meu irmão. Tem sentido isto? Vamos nos deter agora na metade do verso 2, onde diz: levanta-te, pois, agora. Será que quando Deus disse para Josué, levanta-te, será que ele estava sentado ou deitado? A tradução João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, traduz o levanta-te por dispõe-te. A palavra hebraica usada aqui é kun. E dentro de seus muitos significados, tais como colocar-se de pé, temos entrar em cena e impor. A Bíblia de Thompson, tome nota, quem tem a Bíblia de Thompson. A Bíblia de Thompson, em seu Estudos de Personagens, note, Bíblia de Thompson, em seu Estudos de Personagens, não vou dar o número porque a minha versão talvez é uma versão que não é luxo, pode ser que na hora da numeração da paginação não tenha, mas eu quero que, mas está na parte chamada Estudos de Personagem, sob o número 4300. Sabe o que lá diz a respeito de Josué? Notemos. Depois da morte de Moisés, note, depois da morte de Moisés, Deus o designou. Designou quem? Como líder? Josué. Vou ler agora o texto corrido. Depois da morte de Moisés, Deus o designou como líder, o encorajou a realizar a tarefa e o instruiu sobre como obter êxito. Josué 1, do versículo 1 ao 9. Interessante que este brevíssimo comentário, para consubstanciar a designação de Josué como líder, cita Josué 1:9, que é justamente Deus falando com ele após a morte de Moisés. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Vamos continuando então? Vamos lá, Marcos. Houve a opção aqui pela Septuaginta, ou Septuaginta, sim, com respeito a essa tradução de Josué 1, versículo 2, porque é um texto, são bem mais próximos do período do Velho Testamento do que propriamente nós. Porém é o seguinte, foi uma tradução feita por sábios eruditos judeus. E ao trabalhar essa questão do grego, é muito mais fácil você, meu querido irmão, você chegar e pegar aquele livro, Noções do Grego Bíblico, qual é o nome dele mesmo? Lourenço Stênio Rega, e comparar ali, ok? Porque a Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego. Agora seria interessante, estamos aqui com o texto com o texto da Septuaginta. Só um instantinho antes, ô Marcos, porque tem um ouvinte aqui que ele comentou, né? Sim, ele disse assim, ele disse assim, não entendi, usar o grego para interpretar uma palavra que está em hebraico? Vamos deixar um pouco mais claro então essa questão. Certo. Milton. Eu, na minha pesquisa, me baseei no texto grego da Septuaginta, por quê? Porque a Septuaginta foi uma tradução do hebraico para o grego, que foi compilado mais ou menos 250 anos antes de Cristo, provavelmente a pedido de Ptolomeu Filadelfo, né? Por amor aos judeus que não falavam hebraico, eles solicitaram a que 70 sábios de Alexandria traduzissem o hebraico para a língua grega, que na época era o koiné. A Septuaginta foi escrita no grego koiné, na língua universal e comum da época. Então, e também a Septuaginta ou Septuaginta era a tradução vernácula que os apóstolos usaram muito tempo. Paulo cita várias vezes a Septuaginta, ela é citada pelos apóstolos, por Cristo é citada a Septuaginta. Então, eu me baseei na Septuaginta, do texto de Josué 1:2. Ali está, Moisés, meu servo, é morto. Agora, portanto, levanta-te, atravessa o Jordão, e tu e todo este povo, para a terra que eu vos dou, que lhes dou.
Eu não vou lê-lo em grego porque os irmãos não vão entender. Isso é a tradução literal que o irmão está fazendo o texto aqui que está diante do irmão, né? Então, no texto de Josué 1:2, na Septuaginta, ali o verbo está no tempo perfeito, teteleu teken. Por que no tempo perfeito? Para dar a conotação, a ênfase da ação acabada, que Moisés acabara de morrer. E tem a questão que você está trabalhando da própria língua portuguesa também. A própria língua portuguesa. Porque ao traduzir, qualquer professor de português, evidentemente, me apoiaria na tradução do perfeito grego para o português. Quando eu digo assim, a luz está apagada, a ação foi passada, mas a luz acabou-se de apagar no presente. Moisés é morto, isso quer dizer que ele acabou de morrer, né? Então, o tempo, o pretérito perfeito, o grego é traduzido com o particípio regular do verbo, que no caso é o verbo morrer, juntamente com o verbo auxiliar ser ou estar. Ambos os verbos traduz o pretérito perfeito composto, tá? O pretérito perfeito simples já também pode ser traduzido. Moisés, meu servo, morreu, como diz a Bíblia de Jerusalém, né? Pode usar também o pretérito perfeito simples. Meu servo, Moisés, morreu. Mas a conotação do grego é o pretérito perfeito composto. A ênfase no resultado da ação, no término da ação. Longe essa tese de que Moisés passara 30 dias morto. Para depois Deus chegar a Josué 30 dias após. Daí não tem apoio linguístico, não tem apoio exegético. As pessoas que dizem essas coisas estão só no terreno da conjectura, estão especulando. É claramente relatado na Bíblia de Thompson, da referência 4300, que Deus deu as instruções a Josué, conforme nós vemos em Josué 1, do versículo 1 ao 2 e em diante, logo após a morte de Moisés e não 30 dias depois. E designaram a indicação de maneira a distinguir dos demais. O comentário de Jameson Fawcett e Brown nos dá a seguinte informação. Eles vão comentar a frase: agora, portanto, levanta-te e vai atravessa o Jordão. Vejamos o que eles dizem. A missão de Josué era de um líder militar. Essa passagem registra o seu chamado para começar a trabalhar. E a fala contém uma repetição da promessa feita a Moisés. Eu tenho aqui a fala, meus queridos, mas eu não vou trabalhar essa questão porque o tempo urge. Porém, eu gostaria de, na introdução da Bíblia de Jerusalém, dos livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, na página 329 da 4ª edição de agosto de 1989, eu vou repetir. Bíblia de Jerusalém, 4ª edição de agosto de 1989, na página 329, nos dá essa informação. Preste atenção. No fim do Deuteronômio, note, no fim do Deuteronômio, não é de Deuteronômio, lá está assim: no fim do Deuteronômio, Josué é designado como sucessor de Moisés, vírgula. Note, preste atenção, meu irmão e minha irmã. O livro de Josué começa no dia seguinte ao da morte de Moisés. Será que li corretamente? Vamos reler essa citação. O livro de Josué começa no dia seguinte ao da morte de Moisés. Esse começo do livro de Josué tem início no dia seguinte à morte de Moisés. Claro que aqui está se referindo aos fatos registrados em Josué. Onde estão aqui, meu irmão e minha irmã, os supostos 30 dias após a morte de Moisés? Vemos que mais um mito foi dissipado pelo refugir da verdade. Outro aspecto aqui é o advérbio agora. Advérbio é um modificador do verbo, atribuindo circunstância de tempo. Sendo assim, o advérbio de tempo agora está modificando o verbo levantar ou dispor. Quando Deus diz a palavra agora, ele está se referindo ao chamado de Josué, missão que é a liderança do povo de Israel. Esse agora não se refere a um atravessar de imediato o Rio Jordão rumo a Canaã. Esse agora se refere a Josué ir exercer o seu papel como sucessor de Moisés. Vale repetirmos aqui a informação da Bíblia de Thompson, em seu Estudos de Personagens sobre o número 4300, que diz: depois da morte de Moisés, Deus o designou como líder e o encorajou a realizar a tarefa e o instruiu sobre como obter êxito. Josué 1, do versículo 1 ao versículo 9. Quem levou a notícia da morte de Moisés ao povo? Alguém já parou para pensar quem levou a notícia da morte de Moisés para o povo? O relato bíblico diz que Moisés foi chamado para subir ao monte e não fala de ninguém o acompanhando até o local de sua morte.
Não estou dizendo que até uma determinada altura de sua escalada até o Monte Nebo, ninguém o acompanhou, mas que no local exato de sua morte, ele se encontrava a sós, ele e Deus. Em Deuteronômio 3:27 diz: sobe o cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Próximos dos dias finais da vida de Moisés, Deus agora diz, Deuteronômio 31:14, e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Por fim, chega o dia da morte de Moisés. Em Deuteronômio 32:48 lá diz: depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, o qual subirás, e recolhe-te ao teu povo. Em Deuteronômio 34:5 diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Os versos não dizem que alguém acompanhou Moisés até o local onde ele expirou, porém o povo ficou aguardando nas campinas de Moabe. Gostaria de perguntar a quem Deus comunicou que Moisés já era morto, para que essa pessoa avisasse o povo de Israel. A quem Deus deu a notícia? Deus deu a notícia para Eleazar, o sacerdote, sobrinho de Moisés? Deus deu a mensagem, a notícia para Gerson, filho de Moisés? Deus revelou por Urim e Tumim? Quem levou a notícia da morte de Moisés? Somente uma pessoa poderia ter levado essa notícia, e essa pessoa era justamente Josué, conforme o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então o fato da morte de Moisés aconteceu instantes após a morte de Moisés, e não 30 dias após a morte de Moisés, que foi o período de lamento. Quando Deus falou em primeira mão a ele, conforme vemos no verso 1, no verso 2, Deus diz a Josué que ele passe com o povo pelo Jordão em direção a Canaã. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Isso nos lembra o presente do indicativo do verbo ser ou estar. Percebemos aqui um detalhe. O povo foi somente levado a cruzar o rio Jordão apenas depois de 30 dias da morte de Moisés. Eles choraram por Moisés nas campinas de Moabe durante o mês. Somente ao findar o luto é que eles transporam o Jordão. Leamos o verso, Deuteronômio 34, versículo 8. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto de luto de Moisés se cumpriram. É a história dos hebreus. Alexandre vai nos ler um detalhe importante nos reportando essa questão. Muito bem. No livro de História dos Hebreus, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um livro fantástico, de Flávio Josefo, um livro realmente magnífico, comentando ali sobre o capítulo 1 de Josué. Se você tiver o livro História dos Hebreus completo, que é um livro só, aquele bem grossão, tá? Acho que é o mais recente, eu acredito. No livro 5º, comenta ali sobre Josué capítulo 1. E Flávio Josefo diz assim: vimos no livro procedente de que modo Moisés foi levado do convívio dos homens. Depois, olha só, esta é a parte interessante. Depois de prestados a ele os últimos serviços e passado o tempo do luto, Josué ordenou a todas as tropas que estivessem prontas, mandou exploradores a Jericó para observar as disposições dos habitantes e marchou com o exército, tendo em mira atravessar o Jordão. Vou repetir. Livro 5º do livro História dos Hebreus, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que vem corroborar realmente com o que nós estamos colocando aqui, comentando Josué capítulo 1, diz: depois de prestados a ele os últimos serviços e passado o tempo do luto, Josué ordenou a todas as tropas que estivessem prontas, mandou exploradores a Jericó para observar as disposições dos habitantes e marchou com o exército, tendo em mira atravessar o Jordão. Flávio Josefo é claríssimo ao declarar que somente após os últimos serviços e passado o luto é que ele ordenou a travessia rumo a Canaã. Note que anteriormente Josué recebeu instruções de Deus conforme relatado em Josué 1, versículo 1 a 9. Depois encontramos a ordem mencionada por Flávio Josefo, ordem essa encontrada em Josué, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11, onde diz: ordenou Josué aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e dai esta ordem ao povo: provei-vos dos demantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de passar esse Jordão, para entrares na posse da terra que Jeová
vosso Deus vos está dando. Após o luto de 30 dias, o povo não seguiu imediatamente para a terra prometida. Isso ocorreu somente 3 dias depois, ou seja, 33 dias depois da morte de Moisés, é que o povo de Israel empreendeu sua entrada à terra que manava leite e mel. Lemos novamente: ordenou Josué aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, dentro de 3 dias, a vez de passar esse Jordão que entrardes. A Bíblia de Jerusalém, nota de rodapé, dá mais um novo esclarecimento a respeito do livro de Josué, na página 334, lá diz: o livro se apresenta como a continuação do Deuteronômio. O livro aqui é quem? Se Josué é uma continuação, o que vem anterior a essa continuação se encontra no último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. Diante dessas importantes informações, não há por que se manter como verdade esse boato de que Deus disse a Josué que Moisés estava morto depois de 30 dias, querendo com isso dar a entender que ele ainda permanecia morto. Dando continuidade, a Bíblia, a tradução King James, ela traduz da seguinte maneira o versículo 1. Agora, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, now after the death of Moses, agora, após a morte de Moisés. É esse agora, após a morte de Moisés, que Deus vai falar com Josué, e não 30 dias depois. O versículo 2 diz: Moses, my servant, is dead. Moisés, meu servo, é morto, ou está, não importa, não altera isso em nada, é o presente no modo indicativo. Será que em sã consciência, meu irmão, minha irmã, podemos sequer presumir que esse diálogo que Deus teve com Josué aconteceu 30 dias após a morte de Moisés? Observemos que o verso inicia dizendo: agora, conforme a King James, agora, após a morte de Moisés, o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é ou está morto. O termo agora significa algo de imediato. Ou é uma referência a algo que ocorre há 30 dias atrás? A palavra agora significa nesse momento, nesse instante, há poucos instantes, atualmente. Nada se reportando a 30 dias. A Bíblia judaica completa traduz da seguinte maneira essas citações de Josué, assim: após a morte de Moisés, servo de Adonai, Adonai disse a Yehoshua, filho de Num, assistente de Moshe: Moshe, meu servo, é morto. Após, por acaso, significa um mês depois ou se refere a algo imediato? O após a morte de Moisés significa 30 dias depois? É esse o sentido real da palavra após? Temos aqui novamente que Deus fala com Josué, não 30 dias após, mas quando da morte de Moisés. E temos novamente o verbo no presente do indicativo. O que diz os comentaristas? Albert Barnes, em seu Notes on the Bible, diz: após a morte de Moisés, notemos, Josué, tendo sido estabelecido e designado líder de Israel, com toda probabilidade, assume as rédeas do governo imediatamente após a morte de Moisés. Moisés morreu, ele assume imediatamente. Então, essa citação de 1 Josué 1, versículo 1 ao 2, ocorreu não 30 dias após, mas 30 dias antes ao período de luto. Matthew Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, diz assim: o tempo que foi dado a ele, após a morte de Moisés, assim que Moisés foi morto, Josué tomou para si a administração pela virtude de sua solene ordenação, quando Moisés ainda era vivo. É notório que nenhum desses comentaristas sustenta que o relato de Josué 1:1-2 ocorre 30 dias depois da morte de Moisés, mas mantém que esse relato ocorreu no dia da sua morte, instantes após o seu falecimento. Antes que me esqueça, as fontes tais como, a título de exemplo, o estudo de personagens da Bíblia de Thompson, a introdução da Bíblia de Jerusalém, o comentário de Matthew Henry, História dos Hebreus, a nova gramática do português contemporâneo aqui citadas, será que estão equivocadas? As regras gramaticais aqui expostas estão modificadas ou alteradas? Teorias fraudulentas são passíveis de serem desvendadas, descobertas, porque deixam um rastro de equívocos, são muitos fios soltos, um verdadeiro cortejo de falsas certezas, onde basta apenas seguir as pistas para se descobrir o engodo. Contra fatos sabemos que não há argumentos. Sendo assim, mais uma crendice fantasiosa, ou melhor dizendo, lenda teológica folclórica, que busca negar a ressurreição de Moisés, cai por terra. Essas historietas maquiadas de verdade bíblica são bem apropriadas. Sabe para quê? Para as festas juninas,
São bem para festas juninas. Em regiões que ainda conservam essas tradições, é comum ao redor da fogueira se contar causos de assombração, lobisomem, mula sem cabeça, saci-pererê e coisas do tipo. Essa historieta, baseada falsamente em Josué 1, do versículo 1 ao 2, está dentro dessa categoria, a categoria dos contos folclóricos. Vimos que os postulados que defendem que Deus falou com Josué 30 dias depois da morte de Moisés, querendo com isso dar a entender que Moisés não ressuscitou, é apenas uma arenga. Alexandre Bernardes tem uma importante colaboração de um comentário que encontramos na Bíblia Apologética. Ele vai nos ler agora com respeito, vai lá nos dizer se Moisés ressuscitou ou não. Alexandre, pode ler. Muito bem, eu disse certa vez para uma pessoa que nós não podemos responder por todos os teólogos, mesmo que sejam, por exemplo, adventistas, tá certo? Desde que eles estejam baseados naquilo que nós defendemos como essência da mensagem adventista. Se aquilo que está dentro da essência da mensagem adventista, de acordo com a Bíblia, de acordo com os nossos escritos também, não é de Ellen White, porque nós entendemos que o que ela diz está de acordo com a Bíblia, e mais uma vez está sendo provado que ela não falou besteira ali, em Primeiros Escritos, página 164. Se essas opiniões estão embasadas, então, nesta essência, nós aceitamos. Se não estão, nós não podemos aceitar. Assim também outros comentários. Obviamente que alguns comentários que nós citamos aqui, comentaristas, claro, nem todo mundo concorda, temos que ser honestos em dizer isso, nem todo mundo concorda. Mas estamos usando-os a nível para corroborar com aquilo que nós estamos contextualizando. E a Bíblia Apologética de Estudo, que é uma Bíblia que responde argumentos de seitas, inclusive é uma Bíblia que considera também a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. Nós respeitamos, obviamente, esta opinião deles. Tenho amigos, não é? Tenho dialogado, inclusive, com amigos que têm esta visão acerca de nós, mas tudo no campo das ideias, nada pessoal. Mas há um ponto que eu gostaria de citar que vem corroborar realmente com a questão de Moisés ter sido ressuscitado e ter aparecido em corpo glorificado lá na transfiguração. Na Bíblia Apologética de Estudo, na página 971, tá? Essa é a edição, digamos assim, talvez a edição mais recente da Bíblia Apologética de Estudo. Ela deve ser do ano de 2000 para cá, tá? Do ano de 2000 para cá. Muito bem. Ali na página 971, comentando Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, dos versículos 2 a 9, dando uma resposta apologética ao Espiritismo, né? Onde a Bíblia comenta assim, ó, Espiritismo. O Espiritismo, ou seja, de acordo com Marcos 9, 2 a 9, seus adeptos apoiam a doutrina da comunicação com os mortos, ou seja, necromancia, no fato de Moisés e Elias terem conversado com Jesus no Monte da Transfiguração. Aí ali vem a resposta apologética, tá certo? E no ponto número 5, que é uma resposta apologética que a Bíblia Apologética dá ao Espiritismo, ela diz o seguinte, veja só, preste bem atenção. O diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. Vou repetir. Bíblia Apologética de Estudo, página 971, comentando Marcos capítulo 9, dos versículos 2 a 9, uma resposta apologética contra a ideia espírita de comunicação entre os mortos. Na parte número 5, ela diz assim: o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. E mais, os discípulos, meros mortais encarnados, não participaram da conversa. Se a comunicação com os mortos fosse possível, por que os discípulos ali presentes não aproveitariam a oportunidade, tá certo? E conversariam com os profetas? Figuras ilustres de quem leram a Torá? Pelo contrário, Pedro, num gesto insano, pois estava sonolento e assombrado, só se dirigiu a Jesus depois do encerramento daquele episódio extraordinário. E aí depois começa o ponto 6. Então, repetindo, no ponto número 5, cito uma parte que corrobora dentro daquilo que nós cremos, dentro de todo um contexto de que Moisés realmente ressuscitou, estava na transfiguração em corpo glorificado. Número 5. O diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. Mais uma vez, meu prezado irmão, você teve a oportunidade de ser confrontado com a verdade, já percebeu para que lado o pêndulo dessa verdade bíblica, pura e cristalina, oriunda da palavra de Deus, está se movendo.
Diante disso, não se deixe levar por fábulas engenhosamente fabricadas. Não se deixe seduzir por verdades, entre aspas, verdades de fabricação humana, verdades made in pirataria. Quero repetir, verdades made in, note, verdades made in pirataria. Eu sou Marcos Alves e esse é o seu programa Verdade para o Tempo do Fim. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta com parte histórica agora com o professor José Carlos, que é professor de História, e está conosco aqui na mesa também. Vamos lá. Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Professor José Carlos, vamos então para a parte final do programa, nesse especial acerca da ressurreição de Moisés, tentando resolver essa aparente contradição. Afinal, foi 30 dias após ou 30 dias antes que Deus disse a Josué que Moisés tinha morrido? Será que há uma contradição aí? Até agora, parece que está tudo certo, realmente, o contexto mostrando os fatos ali acerca do tema, né? O contexto, isso é importante, analisar sempre o contexto. Me deram bastante tempo hoje, hein? Não posso reclamar. Os doutores aqui da mesa já discorreram bem sobre a introdução do livro de Josué. E eu só quero dar uma pequena nota na parte histórica sobre a escrita do livro de Josué. A narrativa até agora, a explicação, ela está perfeita. Dá-se só para tirar a impressão, só esta observação histórica, Alexandre, só para tirar esta impressão. Quanto ao livro de Josué, ele foi escrito muitos anos depois da morte de Moisés e somente na terra de Canaã. O livro de Josué, ele levou um período de 20 anos para ser escrito, porque o livro de Josué é um livro histórico. A maior parte do livro descreve a conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel. Depois da queda de Jericó e de Ai, o livro registra a história de Israel desde a nomeação de Josué como sucessor de Moisés até a sua morte aos 110 anos. Isso por volta do ano 450. Podemos ver esses textos ali no livro de Josué, capítulo 24, versículo 29. E também Números, capítulo 27, umas referências, versículo 18 a 23. Então o livro de Josué, ele levou cerca de 20 anos para ser escrito. E não foi escrito assim de imediato, ele saiu dali, já morreu e já começou a escrever. Sim. Ele foi escrito, começou, ele pode ter iniciado, mas ele foi, a iniciação da escrita do livro de Josué foi vários anos depois da morte de Moisés. Isso é um ponto importante, sob o ponto de vista histórico. E só foi escrito, é claro, quando já estava instalado na terra de Canaã. Então, para não te dar a impressão de que Moisés é morto, então ele já começou ali já a escrever aquilo ali naquele momento, só para ter essa impressão só histórica. Os primeiros versículos do livro de Josué, os primeiros 9 versículos de Josué, Alexandre, se trata de um prólogo. É uma narrativa de acontecimentos anteriores. Ou seja, Josué escreveu ali a morte de Moisés em Deuteronômio 34. Eu estou dizendo sob o ponto de vista histórico. E quando Josué foi escrever o livro dele, vários anos depois, na terra de Canaã, após a morte de Moisés, ele usou um prólogo, ou seja, eu vou simplificar, ele usou como um prefácio do livro de Josué, que afinal de contas agora é a experiência de vida dele. Ele escreveu o capítulo 34, mesmo porque não poderia ser Moisés, porque Moisés faleceu, como é que ele vai descrever a sua morte, o próprio Moisés? Então ele usou como prefácio esse fato histórico da morte de Moisés, vários anos depois, ele usou como prefácio, pegou a pena e começou a escrever. Não significa que naquele momento o fato tinha ocorrido. Certo. O momento em que Josué pega para escrever. Então Josué escreveu o livro vários anos depois da morte de Moisés. Então não foi de imediato, que é só para tirar esta impressão. Então os 9 primeiros versículos do livro de Josué, eles fazem parte do capítulo de Deuteronômio 34. O que Josué fez? Ele desmembrou
essa parte histórica da morte de Moisés, do Deuteronômio 34, ele desmembrou, porque ele escreveu, ele poderia fazer isso. Eu vou pegar essa parte e usar como um prefácio do meu livro agora, que é a minha experiência. Mas, na verdade, os 9 primeiros versículos, em especial e em objeto de discussão, eles fazem parte do capítulo 34 de Deuteronômio, que foi desmembrado e usado como um prefácio do livro de Josué. Isso é muito importante, a visão histórica. Foi dito já, eu estou apenas reforçando, que a morte de Moisés foi comunicada de imediato por Deus. A nota de falecimento foi comunicada a Josué logo de imediato a sua morte. Por quê? Porque também o povo entrou, já foi apresentado aqui, que o povo entrou num luto público. Você não vai dar uma nota de falecimento 30 dias depois do morto. Vamos simplificar isso aqui. Digamos que um parente seu morreu, você fez o velório, você enterrou o defunto, e depois alguém chega e diz assim, olha, ele está morto, tá? Então é o óbvio. Então, se trata ali, a morte de Moisés, a morte ali de Moisés foi comunicada, o povo entra em luto. E de maneira alguma há lógica, há sentido de Deus comunicar uma morte depois do defunto ser enterrado e velado 30 dias. Então, essa parte histórica e o que já foi também colocado aqui, quanto à ênfase da expressão gramatical muito bem apresentada, está morto, o meu servo está morto, é morto, não tem mesmo nenhuma relevância, pois ambas estão no mesmo período de tempo, como já mostrado. Isso não passa de uma estratégia para promover um barulho em torno de uma afirmação para só tirar a pessoa do foco, desviar a mente do ponto relevante que é o tempo da notificação da morte, a nota de falecimento. Essa tem sido a estratégia, principalmente em debates, meus queridos aqui perto de cima da mesa, de Satanás. O que ele faz? Ele procura desviar a mente das pessoas do foco e faz um barulho tremendo que é para a pessoa não se ater no ponto principal. E ela desvia então o indivíduo ou os participantes do que é relevante no que está sendo apresentado. Isso é uma estratégia usada para este fim. E muitas pessoas até se saem bem com essa estratégia. Pegando a parte de saúde, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Musical FM, programa Verdade para o Tempo do Fim. Sou Danilo Simões, que dou as dicas de saúde. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que Deus pede de nós um culto racional. Satanás, por outro lado, ele quer de nós um culto emocional. Então ele coloca exatamente por causa de uma má alimentação, uma má combinação de alimentos, exatamente, a pessoa fica com a mente embotada em algumas situações e por isso ela não deixa que o racional fale mais alto. Acaba sendo usado mais o emocional. E aí opiniões próprias, ou ataques, ou qualquer outra forma, né, se prevalece. É interessante, viu, Zé, só dando que então, você comentou a respeito, só para fechar, que a Bíblia de Jerusalém, ela faz um comentário muito interessante que diz que o livro de Josué começa no dia seguinte ao da morte de Moisés. Não está querendo dizer que o livro começou a ser confeccionado, porém está se referindo ao relato, aos registros de Josué, já que você colocou muito bem que é um prólogo, né? Um prólogo, uma introdução. Ok? Isso. O Alexandre, você citou aí a Bíblia de Jerusalém, quanto à ressurreição de Moisés, o povo judeu, eles tinham uma crença na ressurreição de Moisés. E esta crença, Deus não comunicou ao povo que ele havia ressuscitado Moisés. Ele comunicou a nota de falecimento a Josué. E o povo entrou em luto. Luto público, a nação. Então Deus comunicou a nota de falecimento, mas não comunicou a nota da ressurreição. Mas o povo judeu, dentro da sua cultura e a sua crença, acreditava que Moisés havia ressuscitado. E há vários textos do Novo Testamento, como provas escriturísticas, por exemplo, João 1,
João 1, capítulo 1, versículo 25, João 8 também, versículo 28, quando Cristo perguntou: o que direis que ser o filho do homem? Aí então os discípulos, mestre, um dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que você é Elias. Ou outros dizem que você é Moisés. Então, na própria Bíblia de Jerusalém, como você citou, no capítulo de João, capítulo 1, versículo 25, ela dá esta nota histórica da crença do povo judeu a respeito de Moisés, da sua ressurreição. Eles não criam em espírito, em alma, alguma entidade que saiu do corpo e ficou penando, ou foi para o paraíso de imediato, ou esta coisa toda. Essa não era a cultura do povo judeu. Eles não criam nisto, a não ser o povo apostatado. Agora, apostatado crê em tudo, né? Vai adorar o sol, a lua, as estrelas, e precisou vir Josias e tantos outros reformadores em Israel para colocar a casa em ordem, porque deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar tantas outras coisas como o sol, como está registrado também ali no livro de Ezequiel, que mostra que os anciãos da casa de Israel ali viraram as costas para entre o templo e o altar e adoravam o sol. Você vê que eram os anciãos adorando o sol, de costa para o templo de Javé. Então, com este grupo que é apostatado, eles creem em tudo e fazem de tudo. Eu não me refiro a este grupo. Mas o povo judeu, eles tinham esta crença que Moisés havia ressuscitado. Tanto, aí está as provas. Quando diz assim, algumas versões dizem assim, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que você é João Batista, ou algumas dizem assim, outros dizem que você é o profeta. E quando aparece o profeta, é uma referência à ressurreição de Moisés. Então o povo judeu, ele tinha esta crença na ressurreição de Moisés e não nessa coisa de espírito, alma que deixa o corpo. Um outro detalhe importante que nós não devemos ater o texto é sobre o que foi citado aqui, sobre o comentário de Romanos capítulo 5 e o versículo 14. Deixa eu ler aqui esse texto. Romanos 5, versículo 14, que é muito conhecido. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. É importante nós entendemos por que Paulo faz essa citação. A morte reinou de Adão até Moisés. Um erudito como Paulo não faz uma afirmação dessa, uma citação assim banal, sem sentido algum. Então há um sentido no texto de ele dizer que a morte, em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz que a morte reinou. Reinou quer dizer dominou. A morte dominou de Adão até Moisés. Embora as demais pessoas continuam morrendo como até hoje. Mas há um sentido nisso. Por que ele fala? Por que ele escreveu isto? Ora, é muito importante. Nós temos, primeiro, quantas ressurreições houve no Velho Testamento? Houve 4 ressurreições. Eu não vou citar na ordem delas. Houve a ressurreição do filho da viúva por Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Essa foi uma ressurreição. Houve uma segunda ressurreição, que o filho da sunamita por Eliseu, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 25. E houve também uma quarta ressurreição, citei 4, mas até agora estou na terceira. Um homem lançado na sepultura de Eliseu. Quando chocou com os ossos do profeta, ele também ressuscitou. Então, citei 3 ressurreições aqui. O filho da viúva por Elias, o filho da sunamita por Eliseu e o homem que caiu na sepultura de Eliseu. E qual foi a outra ressurreição, a quarta? A de Moisés. Houve 4 ressurreições no Velho Testamento. 4, mas
Das 4 ressurreições que houve no Velho Testamento, qual delas foi a primeira a ressuscitar? O filho da viúva? O filho da sunamita? Ou o homem que caiu na sepultura? Nenhuma dessas 3. É por isso que Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Porque Moisés foi o primeiro a sair da tumba. Até Moisés, ninguém havia ainda sido ressuscitado. Portanto, até ali, os agrilhões, a corrente da morte, da sepultura, não havia sido quebrada. Então, pela primeira vez na história bíblica, um corpo, um morto, sai da tumba. E que maravilha! Sai glorificado, como é o caso de Moisés, e como nos textos muito bem analisado que você leu pela Bíblia apologética, que está em consonância com o que nós adventistas assim cremos, sustentamos também de acordo com as escrituras. Então Moisés sai ali glorificado, ressuscitado. Ele foi o primeiro a sair da tumba. Ali, pela primeira vez, diante da tumba de Moisés, aparece o arcanjo Miguel, citado em Judas, capítulo 1, versículo 9, que é o Senhor Jesus, para tirar para tirar Moisés da tumba. Pois só Jesus tem poder para ressuscitar alguém. Então, este é o fato, porque Paulo cita que a morte dominou de Adão até Moisés. Porque Moisés foi o primeiro a sair da tumba de maneira glorificada. Senão ele teria citado o filho da viúva. Ora, ele teria citado o filho da sunamita, ou ele teria citado o homem caiu na sepultura, que é a ressurreição. No caso de Moisés, a felicidade, e por escolha divina, ele ressuscitou glorificado. Mas ressurreições houve. Por isso que Moisés, aliás, Paulo faz esta citação em Romanos capítulo 5, versículo 14. A morte reinou de Adão até Moisés. Por ele ser o primeiro a sair da tumba. E Jesus ali então, ressuscitá-lo para a glória, e foi levado para o céu, como foi. E nós temos ali que foi citado em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 31, nós temos que ir até ao texto, não podemos fugir nem banalizar a leitura sagrada. Que a aparição de Moisés e de Elias ali no Monte da Transfiguração. No versículo 31, diz que eles apareceram, Moisés e Elias apareceram glorificado. Ora, glorificado está de acordo com a Bíblia apologética, pois em 1 Coríntios só há 2 formas de ocorrer a glorificação. Só 2. Ou por transladação, como foi o caso do profeta Elias, que foi transladado. Por isso que fala que ninguém subiu ao céu, ou seja, corpo e sangue não entra no céu, claro que não. Corpo e sangue corrupto, não. Mas o incorruptível que Paulo descreve, sim. Quando este corpo, que é mortal, se revestir de imortalidade, e este corpo, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, Elias, por transladação, ascendeu ao céu glorificado. Essa é uma. E a segunda é pela ressurreição, que é o caso de Moisés. Apareceu glorificado. Glorificado. Ambos apareceram glorificados. Claro, Elias por ocasião do arrebatamento em vida, e Moisés, que foi glorificado, ressuscitou, ascendeu ao céu, foi conduzido pelo próprio Senhor Jesus, o arcanjo Miguel, descrito em Judas 1:9, para a eternidade. E estar com Deus, desta forma. Então, glorificação só ocorre em 2 formas. Ressurreição, que é o caso de Moisés, e transladação, o caso do profeta Elias. Por isso que ele entrou no céu. O seu corpo não foi mais manchado
pela morte ou corrupção. José Carlos, deixa o Marcos comentar rapidinho. Vamos lá. Em Lucas 9:31, o José Carlos comentou, lá diz que apareceram em glória. Eu queria só me ater, dar uma contribuição para o professor José Carlos nessa questão de aparecer em glória. O dicionário de James Strong, da Bíblia de Estudos, palavra-chave hebraico-grego, na página 1387, no parágrafo B, com respeito à palavra glória, enuncia que, em relação à aparência exterior, brilho, resplendor, luz ofuscante, a luz celestial que envolve os anjos ou os santos glorificados. Veja, os santos glorificados. E sabe qual é o verso que eles utilizam para se referir aos santos glorificados? É Lucas capítulo 9, versículo 31 e versículo 32, que é justamente aqueles que falam de Moisés e Elias. James Strong defende os santos glorificados. Cita de novo as referências, página, tudo mais. Vamos lá. Fala de novo. Bíblia de Estudo, palavras-chave hebraico-grego, na página 1387, no parágrafo B, com respeito à palavra glória, enuncia, em relação à aparência exterior, brilho e esplendor. Mas eu quero destacar assim: a luz celestial que envolve os anjos ou os santos glorificados. E ela usa Lucas 9:31. Esses santos glorificados, quem são? Moisés e Elias. Mas o que vem a ser a glorificação? Eu quero apelar para o Dicionário de Escatologia Bíblica, na página 80, edição de 1999. Lá diz: glorificação, atribuir glória a alguém. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebe a Cristo como Salvador e Senhor de sua alma. Vimos aqui que glorificação é a etapa final. Etapa final de Moisés e Elias, que foi? Salvação em Cristo Jesus. Fim. Foram glorificados. Ponto. Isso, agora a questão, por que Deus escolheu Moisés e Elias? Ele poderia ter escolhido outros, como Enoque, por exemplo, né? E tantos outros que ascenderam com ele ao céu. Onde é que são esses outros? Esses outros estão lá em Mateus 27, por ocasião da ressurreição de Jesus. Vários corpos dos mortos, diz assim, que saíram da tumba. Não diz que estavam no paraíso, diz que eles saíram da tumba e ressuscitaram. Mateus capítulo 27, versículo 22, capítulo 27, versículos 52 e 53. Diz assim: os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses foram levados para o céu, como troféu. Eles não tornaram a morrer. As pessoas que dizem, tem um pouquinho de informação equívoca. Ora, esses que ressuscitaram por ocasião, por que estou citando isso aqui? Porque eu disse que Deus poderia ter escolhido outras pessoas, né? Que também estão no céu. Não é só Enoque que está no céu. Isso que eu quero dizer. Esses mortos que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo, eles foram levados como troféu, adentraram os portais eternos como troféu da vitória sobre a morte. Nós temos essa provas escriturísticas em Efésios 4:8, diz assim: por isso foi dito, quando subiu ao alto, quando Jesus ascendeu ao céu, levou muitos cativos. Ora, quando Jesus ascendeu ao céu, nós temos lá a ascensão dele, levou muitos cativos. Ou seja, quem são esses cativos? Aqueles que haviam sido ressuscitados por ocasião da ressurreição do Mestre. Levou com ele. Não diz que tornaram a morrer, o texto sagrado diz que levou. E em Efésios, em outra versão, diz assim: por isso é que foi dito, outra versão estou lendo, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos cativos. Quando ele subiu em triunfo, se refere à ascensão de Cristo, levou muitos cativos. E olha também uma outra que está em conexão com a ascensão deste grupo que ressuscitou por ocasião da ressurreição de Jesus, que adentrou os portais eternos como um troféu.
Está em Salmo 68, versículo 18, que diz assim: quando subiste em triunfo às alturas, Cristo, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos e recebeste homens como dádivas. Ora, Jesus sobe em triunfo às alturas e ele leva muitos cativos, e Deus recebe homens como dádivas, como tributos do sacrifício de Cristo, como resultado do sacrifício de Jesus, e adentra os portais eternos de maneira triunfante, como resultado da vitória e do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. E ali entre esses mortos privilegiados que ressuscitaram por ocasião ali da morte de Jesus, Deus recebeu homens cativos, claro, estavam presos na sepultura, ela foi quebrada, foi rompida, então Deus os recebeu quando foi às alturas. Então, por que Moisés e Elias foi escolhido por Deus? Ora, esses dois personagens bíblicos, Moisés e Elias, haviam alcançado uma experiência de obediência e fidelidade a Deus que os colocavam numa posição de confortar, animar e fortalecer o amado Filho de Deus, às vésperas de ser imolado como o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Ali estava a prova da inquestionável vitória sobre a morte, o dom da vida eterna em Cristo Jesus, já usufruída por Moisés na contemplação deste magnífico quadro da transfiguração. E o apóstolo Paulo é levado a declarar a derrota de Satanás e a vitória sobre a morte em Romanos 5,14. Eles haviam alcançado uma experiência ímpar, sem igual. Estavam preparados e qualificados para confortar e animar o Filho de Deus, ali como às vésperas de ser sacrificado. Quem foi que ressuscitou Moisés? Bem, o arcanjo Miguel. O Judas diz isso, e o arcanjo Miguel disputou o corpo. Interessante que nós não podemos fugir ao texto, nem banalizá-lo. Disse que disputou o corpo. Não disputou o espírito, nem disputou a alma. Por que ele disputou o corpo de Moisés? Segundo a própria Bíblia, diz que o corpo para nada serve. Por que Jesus ia perder o seu tempo, o Criador do Universo, em ficar brigando por corpo? Isto é uma indicação, meus queridos ouvintes, em Judas capítulo 1, versículo 9, que o arcanjo Miguel disputou pelo corpo de Moisés, indicando o quê? Ressurreição do corpo. Este é o sentido da frase. Então, o arcanjo Miguel, agora quando essa palavra aqui, Miguel, ou Micael, Micael, quer dizer aquele. Ou Mihael, né? Ou Micael. Aquele. Mi quer dizer, vamos desmembrar aqui as letras. Mi quer dizer aquele. K, como. El, Deus. O sufixo el indica Deus. Então vamos para exemplos bíblicos. Como Daniel, Deus é juiz. Ezequiel, a força de Deus. Samuel, chamado pelo nome de Deus. Gamaliel, Deus me fez bom. Gabriel, homem forte de Deus. Rafael, Deus cura. O sufixo indica aqui que Deus é. Então, Micael, aportuguesado. Mi, aquele, K, como, El, Deus, o sufixo. Aquele que é como Deus. Como se pode ver, os nomes determinados com esse sufixo nunca são uma pergunta, mas sempre afirmações. Então, o arcanjo Miguel é o líder dos mensageiros, que é o qual Deus, o sentido. Isto é muito sugestivo, principalmente quando levamos em conta que Jesus dizia: eu e o Pai somos um, em João capítulo 10, versículo 30. Quem mais seria qual Deus ou igual a Deus, senão o próprio Filho de Deus? Então não há por que ficar discutindo, criando polêmica em cima de Miguel, Micael e aí por diante. Isto é mais um barulho que se faz
em torno do nome. Isto, arcanjo Miguel, ou arcanjo Micael, é Cristo, aquele e único que é como Deus. O irmão Milton quer fazer uma pergunta. Bom, eu Uns como 10 sou minutos, né? incipiente na Bíblia, sou iniciante, né? E agora que eu pretendo estudar com firmeza a Bíblia, eu queria fazer uma pergunta pro professor José Carlos. Muitos opositores se aproveitam de Daniel 10:13, que diz assim, ó: veio me ajudar Miguel, um dos primeiros príncipes. Então eles pegam essa gramática, um dos primeiros, e argumentam que havia outros no mesmo pé de igualdade de Miguel, enfatizando que Jesus não poderia ser Miguel, porque havia outros no mesmo patamar. Ok. Muitos acusam os adventistas que só os adventistas que acreditam que o arcanjo Miguel, citado em Judas 1:9, e Miguel no livro do Apocalipse capítulo 12, e em vários textos do livro de Daniel, se trata de Jesus. Nós adventistas cremos que o arcanjo Miguel é Cristo. Então diz assim, só os adventistas que pregam isto. E às vezes compara com o testemunho de Jeová. Então, será que só nós é que cremos desta maneira? Vamos ver aqui, vamos quebrar esse tabu aí. Vamos para aqui a patrística protestante, o chamado, os pais da igreja, dentro de várias profissões de fé. Vamos examinar aqui a patrística nesse contexto. Se só nós, os adventistas, é que cremos que o arcanjo Miguel é Jesus. Vamos examinar aqui alguns. Primeiro vamos começar aqui com Calvino. Eu elenquei 18 da linhagem protestante. Será que vai dar tempo? Uns 4 aqui, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, de várias profissões de fé. Todos eles. Como é que eles pensam a respeito do arcanjo Miguel? Bem, Calvino comenta Daniel capítulo 10, versículo 13. Calvino, pai do presbiterianismo. Isso, o reformador Calvino. Como é que ele crê? O arcanjo Miguel é Jesus ou não para Calvino? Deus parecia, pelo menos por um tempo, deixar seu povo sem auxílio. E, posteriormente, 2 anjos foram enviados para contender por eles. Primeiro, um único foi enviado a Daniel, e em seguida Miguel, que muitos julgam ser Cristo, ele está escrevendo. Eu não faço objeção a esse ponto de vista, pois ele o chama um príncipe da igreja. E esse título não parece de modo algum pertencer a quaisquer anjos, sendo, isso sim, peculiar a Cristo. Eu tenho várias citações de Calvino. Para Calvino, Miguel é nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu elenquei aqui 18, eu vou... Matthew Henry também defende que ele é presbiteriano, não é adventista, que o arcanjo Miguel é nosso Senhor Jesus. Outro comentarista, Adam Clarke, também acredita e defende que ele é metodista, não é adventista, que o arcanjo Miguel, e Miguel é o Senhor Jesus. A palavra Miguel, quem é semelhante a Deus, é ele que está escrevendo, Adam Clarke, o metodista, estudioso, erudito. A palavra Miguel, quem é semelhante a Deus? Daí por este personagem no Apocalipse, muitos entendem ser o Senhor Jesus. Ele continua. A palavra Miguel, aliás, ele continua. Miguel era o menino a quem a mulher deu à luz. Olha, no comentário dele sobre Apocalipse capítulo 12. O Miguel era o menino a quem a mulher deu à luz. Todos sabem quem é a mulher a quem deu à luz, a que ele está se referindo. Então, Adam Clarke também acredita e defende, como os adventistas, que o arcanjo Miguel, e que Miguel é o nosso Senhor Jesus. Outro, John Gill. John Gill também. John Gill, ele é batista, teórico, ele é um teólogo, estudioso e comentarista bíblico, batista, John Gill. Ele diz assim,
Miguel, arcanjo, significa não um anjo criado, mas um eterno, o Senhor Jesus Cristo. Como transparece no seu nome Miguel, que significa quem é como Deus, e quem é como Deus ou semelhante a ele, senão o Filho de Deus, que é igual a Deus. E de seu caráter como o arcanjo, o príncipe dos anjos, pois Cristo é o cabeça de toda principalidade e poder. E onde é dito, noutra parte, que Miguel, que sendo grande príncipe e estando ao lado do povo de Deus, e tendo anjos sob o seu poder e ao seu comando. Ora, ele cita também aqui, Filo, o judeu, chama a mais antiga palavra, unigênito de Deus, referindo-se ao arcanjo. Ele cita Filo, que foi um filósofo no passado, que se refere. Ele comenta também Daniel, capítulo 13, John Gill, capítulo 10, Daniel, versículo 13, ele diz assim: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, que foi a sua colocação, vamos ver como é que ele coloca, John Gill Batista. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia, chamado no Novo Testamento de arcanjo, é ele que está falando, o príncipe dos anjos, o cabeça de toda a principalidade e poder. Não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus, e não um anjo criado. Ele continua agora comentando, então, não é outro senão um anjo, não pode ser outro, e não pode ser um anjo criado, que é o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar a Gabriel, tal como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos exércitos, mas como camarada, soldado, como general dos exércitos dos céus e da terra, superior a ele em sabedoria e força. Ele diz aqui, não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz assim, aquele que é ou o primeiro, o principal. Ora, John Gill, ele diz assim, ele explica Daniel capítulo 10, versículo 21 e o versículo 13, que um dos primeiros, muitos usam para banalizar, que é Cristo é mais um. Ele diz no sentido de o primeiro. Aliás, este é o sentido correto da frase. E Jesus ali, o Miguel, é o primeiro, e não um dos primeiros. Olha, o próprio John Gill aqui, o Batista, ele explicou e analisou corretamente. E ele não é adventista. Vamos ver aqui mais. Antes de você citar, posso fazer uma parte rapidinho? Pois não. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, Milton, o Denilo também, se puder, o José Carlos. Olha só, um paralelismo interessante aqui sobre a figura de Miguel, inclusive no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, explicando ali sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve. A questão da estátua ali, a cabeça, Babilônia, Medo-Persas e tal. A pedra, aquela pedra que ela é lançada sem auxílio de mãos, nós sabemos que significa quem? Cristo. Pode falar perto aqui também, Milton. Significa Cristo, né? E Jesus, ele é a rocha, ele é a pedra. Rocha, tá certo? Diz lá, muito bem. Rocha. Quando a gente chega ali no capítulo 7, que fala ali de um semelhante ao Filho do Homem que se achega ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Jesus. Deus. O ancião de dias, Deus. O ancião de dias, Deus. Aquele como filho do homem que se achega até o ancião de dias é quem? Cristo. Né? Se nós lemos o contexto, nós vamos ver que é Cristo. Um semelhante ao Filho do Homem, chegou ao ancião de dias. O ancião de dias, Deus. Um como filho do homem, Jesus. Muito bem. Então veja que tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, Jesus ele sempre aparece em cena como um resultado de um fim de todo esse conflito entre o bem e o mal. Quando você vai em Daniel capítulo 12, começando no versículo 1 e o 2, quem é que se levanta em um tempo de angústia pelo seu povo? Miguel. E no versículo 2 de capítulo 12 de Daniel, quando fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, tá certo? Está relacionado a quem ali? A pessoa de quem ali? Cristo. Do próprio Cristo. Veja que todo o final desse conflito cósmico sempre fecha com a figura de quem?
de Cristo. Então Miguel realmente é um dos títulos dados à pessoa de Jesus. E terminando, corroborando com esse capítulo 12 de Daniel, versículos 1 e 2, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A gente vai tratar inclusive esse assunto depois também, tem umas questões importantes para tratar sobre isso aí. Comparando isso com os evangelhos, não tem um texto ali que Jesus diz que haverá um dia em que todos ouvirão a sua voz e uns sairão para a vida eterna e outros para a perdição eterna? João 5, 28 e 29. Tá vendo a comparação? Você tá vendo o contexto? Tessalonicenses, voz de arcanjo, os mortos o quê? Ressuscitam. Então, meus amados, de fato, Há uma ligação, realmente. de fato há uma ligação muito forte de Jesus com a pessoa de Miguel. Outro também erudito da Igreja Batista, Charles Spurgeon, ele também concorda que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Ele afirma, eu tenho todas as citações aqui, a obra dele, viu, Alexandre? Ele é batista, Charles, e ele defende que o arcanjo Miguel em Judas 1:9, o Miguel é Jesus Cristo, batista, erudito da Igreja Batista. John Gill também, vamos aqui outro, Jonathan Edwards, também outro teólogo comentarista do mundo protestante, também acredita que o arcanjo Miguel é Jesus. Quem mais? O Matthew Henry, eu já citei, presbiteriano metodista. Quem mais aqui? John Wesley, outro. O John Ellis também acredita que o arcanjo Miguel e Judas, o arcanjo Miguel e Miguel, é o nosso Senhor Jesus. Thomas Scott também, todos eles. Avedon, na Bíblia Comentário, Thomas Aves. Então, temos aqui, olha, eu estou aqui passando aqui rápido, eu elenquei aqui 18 eruditos. Nenhum deles são adventistas do sétimo dia. Batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionalistas, reformadores como Calvino e Wesley. Todos defendem e têm o mesmo ponto de vista dos adventistas do sétimo dia. Minha dúvida do povo, né? Então é importante que depois não se pode negar a patrística da igreja, né? Se fala em pai da igreja e nega os pioneiros, fica complicado. Lembrando que nós usamos inclusive muitos comentários, inclusive da patrística, para corroborar com aquilo que estava claro já no contexto bíblico que a gente usou no início da explanação. Concluindo, nós adventistas não estamos sozinhos. Toda a ala erudita do protestantismo, quanto à análise de Judas 1:9, de Miguel no livro de Daniel, todos esses eruditos, pioneiros, defendem como os adventistas. Então nós não estamos sozinhos. O que está precisando dentro do mundo protestante hoje é estudar. E que foram colocados novamente, lembrando, para corroborar com o contexto bíblico. Porque há realmente outros pais da igreja que pensam diferentes. Mas esses corroboram com o contexto bíblico. Há muitas dúvidas aqui, ó, o pessoal com dúvida, alguns opinando a favor, outros opinando contra. É isso aí, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Cada um agora estude por si mesmo. Mas não se esqueçam, tudo deve corroborar com o contexto. Com o contexto. A Bíblia se estuda de que forma? É um pouco aqui, um pouco ali. É um texto explicando aquele texto ali, aquele ali explicando o outro lá e assim por diante. É isso 28. Que nós tratamos aqui hoje. Marcos, rapidinho, Marcos, que o tempo já tá... Não só não estamos sozinhos, tem um detalhe, nós não estamos sozinhos nessa questão, porém, nós não fomos os primeiros dentro dessa questão. Antes de nós defendermos isto, outros já haviam feito. Eu quero deixar agora uma pergunta, porque nós não voltaremos mais neste assunto, até porque já falamos sobre as primícias dos que dormem, vamos fazer uma edição com o tema de hoje, vamos oferecer gratuitamente para quem quiser receber pelo correio. Não vamos mais tocar neste assunto, a não ser que agora respondam a nossa pergunta, porque foram feita uma pergunta para nós, ou seja, foi feita uma pergunta para nós, agora então nós vamos deixar uma outra pergunta. Se for respondido, aí a gente pode tratar novamente do assunto. Primeira pergunta: por que Moisés apareceu na transfiguração juntamente com Elias conversando com Jesus? Então, por que isso aconteceu? E tem que ser provado que não era Moisés de fato ali, literalmente falando. Outra: por que a morte reinou de Adão até Moisés? E a terceira: por que o arcanjo Miguel no livro de Judas disputou o corpo de Moisés? Se houver uma resposta
dentro da Bíblia, dentro de um contexto bíblico, Com passagens bíblicas. com passagens bíblicas, então a gente pode voltar a tratar deste assunto novamente. Pai querido, nós terminamos o programa, mas entregamos em tuas mãos todos os seus filhos. Pai, responda a cada pessoa. Responda, ó Pai, a cada pedido. Faça, ó Pai, um milagre na vida dessas pessoas. Estão esperando por respostas, ó Deus. Hoje nós fizemos esta oração curta, ó Pai, mas Tu conheces todas as coisas. O programa de hoje foi um programa especial. E como Tu conheces todas as coisas, eu tenho a certeza que o Senhor fará o melhor, segundo a Tua vontade, na vida de cada pessoa que pediu. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo. Maranata. Logo vem. Tchau.